Estamos quase terminando o domingo aqui no Brasil, né? No mundo todo, em Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre, nesse momento, chove. Agora até deu uma paradinha, mas chove, né? Chove o tempo todo. E as previsões são de chuvas mais severas ainda para hoje de noite, domingo, agora, dia 12 de maio, são 5 horas da tarde, para amanhã, segunda-feira, e talvez até para terça-feira, né? Então, e chove justamente e mais nas regiões já afetadas pelas cheias. Eu estava olhando ainda há pouco o índice que mede o nível do Rio Guaíba, do Lago Guaíba aqui, e ele estava em 4 metros e 62 centímetros. Para que vocês tenham uma ideia, 3 metros é o limite máximo, né? A partir dali começa a haver cheia. 3 metros. Está em 4,62, mas já esteve em 5,15. No auge da cheia, teve 5,15 há 2 dias atrás. Então caiu já praticamente 1 metro. Né? Se alguém quiser acompanhar isso aí, pode ver no meu blog polibibraga.com.br. Aliás, colocando a modéstia de lado, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou acompanhando assim online tudo o que está acontecendo aqui de mais relevante na tragédia das cheias, seja do ponto de vista humano, digamos assim, como também do ponto de vista econômico, financeiro, político, de gestão pública. Estou o tempo todo, estou acompanhando isso o tempo todo. E o meu WhatsApp aí está funcionando a mil, hein? As pessoas estão se comunicando comigo a todo momento, estão me mandando vídeos, estão me mandando fotografias, informações de todas as partes do país, não só aqui do estado, né? É por isso que eu tenho registrado, inclusive como registrei hoje, um comboio de jamanta saindo do Mato Grosso com doações aqui para o Rio Grande do Sul. Né? Não é só do Mato Grosso que esses comboios estão vindo aí de Santa Catarina, de São Paulo, de Goiás, enfim, de todas as partes do país. Aí. Muita ajuda, muita ajuda. Então, o balanço que eu posso fazer para vocês agora, às 5 horas da tarde, nesse domingo aqui, da situação da tragédia das águas, olha, o INMET acha que vai ter cheia de novo aqui. Né? Mas até esse momento aqui, por exemplo, em Porto Alegre, aliás, em Porto Alegre nós temos o nível do Guaíba aí com um vetor de baixa. Vocês podem ver pelo gráfico que está publicado no meu blog polibraga.com.br ali. Mas isso não vai durar porque a Lagoa Guaíba, o Lago Guaíba, ele é abastecido por 5 rios, né? E o principal dos quais é o Jacuí. Aí depois os Sinos, o Caí, o Vacacaí, e todos eles chove muito em todas essas bacias aí. E aí estão despejando água, muita água aqui sobre o lago, portanto, sobre Porto Alegre. Né? A situação do Estado, segundo a Defesa Civil, nesse momento aí, é de que 446 municípios, de uma ou de outra maneira, estão sendo afetados por essas cheias aqui no Estado. 446 municípios, o Estado tem 497. Então, é quase a totalidade do Estado. Né? Nós temos aí 88, quase 90 mil abrigados, em abrigos mesmo, né? Aqui em Porto Alegre, 20 mil. Temos 540 mil. Estão desabrigados, mas não estão em abrigos, estão em casas de famílias, estão em casas de amigos, né? Então, olha, somando aí, nós temos 600 mil pessoas aqui no estado desabrigadas. O estado tem 10 milhões e meio de habitantes. 2 milhões e 300 mil foram diretamente afetados, né? O registro da Defesa Civil, nesse momento, agora às 5 horas da tarde, é de que existem 143 mortes. E pelo menos 131 estão desaparecidos. A maior parte está mortos aí também. Estão mortos. Não tem a menor dúvida disso aí. Mas acho que os gaúchos, no entanto, apesar dos pesares, estão reagindo bem. Os registros a respeito de heróis anônimos que estão atuando aqui no Rio Grande do Sul, esses registros são inumeráveis. Boa parte, inclusive, da imprensa nacional está fazendo alguns registros disso, desse heroísmo anônimo, né, de voluntários
Não é um ou dois voluntários, não, são centenas. São centenas. Acho que dá para contar nos 4 dígitos aí. Eles surgem assim inesperadamente. E é uma corrente de solidariedade fantástica, né? Eu acho até que no momento em que as águas baixarem aqui e as prefeituras aqui do estado, o governo estadual, se debruçarem sobre esse heroísmo do povo aqui, que não é apenas do Rio Grande do Sul, não. Tem gente que está vindo de outros estados aqui, de jet ski, trazendo barco, ou então vem como vem e se mete no meio da água, fica resgatando pessoas, né? Esse trabalho continua hoje, agora. Estou falando com vocês nesse domingo aqui, né? Salvando pessoas e salvando animais, né? Não o cavalo caramelo da Janja, a Janja veio aqui, festejou o resgate do cavalo caramelo, né? O Lula até sonhou com o caramelo de noite. Ela veio aqui, adotou também um pet, a Esperança, né? Uma cadela. Claro que não adotou uma criança aqui, porque aí fica mais caro, né? Enfim, senhores, mas milhares de a Defesa Civil diz que foram resgatados 11 mil animais aqui, sobretudo cães, né? As pessoas não largam seus cães aí de jeito nenhum. Mas na hora de honrar esses voluntários aí, tem muita gente que escreve nos jornais aqui de Porto Alegre dizendo: vocês todos esquecidos, hein? Vou pegar uma meia dúzia de policiais civis, policiais militares. Acho que não tem que. Bombeiros, né? Acho que não tem que dar medalha para nenhum deles, não. Acho que tem que dar medalha para o povo mesmo. Tem que descobrir aí e dar medalha para esse povo aqui que está ajudando essas pessoas aí desassombradamente, sem receber salário, sem horário comercial. Esse povo aqui que está salvando o povo é que tem que ser homenageado, tem que ser saudados, né? Como diz esse escritor aqui e psicanalista de Porto Alegre, o Abrão Slavutsky, né? Os voluntários do Rio Grande, que não são aqueles voluntários da pátria que foram ajudar o Brasil na Guerra do Paraguai, agora são os voluntários do Rio Grande. Olha só aquele sujeito ali salvando um cachorro ali. Né? Esse aqui é um recorte do jornal Zero Hora de hoje. Aliás, os dois principais jornais aqui do Rio Grande de Porto Alegre, que são o Correio a Zero Hora, que é da RBS, que é Globo, né? E o Correio do Povo, que é da Igreja Universal, da Record, eles não eles não estão sendo mais impressos em Porto Alegre, porque o parque gráfico deles foi invadido. A Zero Hora consegue imprimir no jornal NH ali de Novo Hamburgo, né? O Correio do Povo não consegue, mas ambos estão fazendo um bom trabalho, eu acho, sabe? Eles estão fazendo publicações digitais aí bastante completas e disponibilizando isso, inclusive, para conhecimento público de graça, né? Mas eu recortei principalmente, eu tenho lido tudo, mas esse artigo do Abrão Slavutsky, eu me dei o trabalho, inclusive, de analisar. Né? É bem é bem consistente o trabalho dele. Né? Ele fala sobre esses voluntários, ele reconhece, né? Saúda, eu saúdo. Né? Voluntários te salutant. Brasil, Rio Grande, né? Então, ele saúda, claro, né? Todos eles aí. Mas ele faz duas constatações aqui que eu quero trabalhar um pouquinho sobre elas nesse comentário aqui, porque elas têm caráter político. Né? Político. Tem que analisar essa questão política, né? Ele diz assim, que eu acho que ele chama de anjos, né? Os voluntários, que são anjos, porque as pessoas estão chamando de anjos. Aqui ele diz assim, ele diz assim, já nas redes sociais, primeiro ele registra o elogio aos voluntários, depois ele diz, então, no entanto, já nas redes sociais, além de destacar esse Rio Grande heróico, existem muitas críticas aos poderes silenciosos. Poderes silenciosos. Olha, os poderes silenciosos aí, com certeza, ele está se referindo ao governo federal lulopetista. Né? Está se referindo à cúpula do Poder Judiciário.
está se referindo à cúpula do Legislativo, os poderes federais, os 3 poderes da República, que estão falhando miseravelmente nesse caso aqui da tragédia das águas do Rio Grande do Sul. Ele chama esses poderes de poderes silenciosos e comenta assim: nem sempre as redes sociais expressam a verdade. Quem sabe ocorrem coisas que não estão sendo divulgadas. Aqui ele meio que explica que essas críticas que estão sendo feitas podem não ser procedentes, porque vai ver, não estão sendo bem divulgadas aí as coisas que os poderes silenciosos estão fazendo. Estão, sim, Abrão. Não força a barra, não. Claro que estão. Esse é um governo farofeiro, né? Esse governo nomeado aí é farofeiro. Aliás, eu vi hoje o presidente do Partido da Causa Operária pedir o impeachment do Eduardo Leite aqui. Não procede. Por que ele não pede o do Lula? Não procede. O governador está trabalhando bem aqui no Estado. Por isso que eu digo, se houver a concessão de medalhas aqui, elas devem ser concedidas pelo governo do Estado, pelas prefeituras, porque esses também são os heróis aqui, desse trabalho que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul. E eles também. O governo federal, não. O Poder Legislativo também não. O Judiciário, então, a cúpula, muito menos. Bom, mas vamos aí adiante. Quando ele coloca, assim, uma outra questão também, completamente equivocada, quando ele diz assim: creio que foi um erro no passado, quando parte da mídia propagou que o Estado teria que ser mínimo. Reduzir o Estado e prejudicar o povo, pois diante da tragédia se requer um Estado mais ágil, que trabalha seriamente na prevenção. Olha, o Estado mínimo, que história é essa de Estado mínimo, Abrão? Desde quando que nós temos Estado mínimo aqui no Brasil? As pessoas mais consequentes, elas querem o Estado mínimo, sim. Mas eu não vejo ninguém que defenda o Estado mínimo, por mais liberal que seja, que abra mão, por exemplo, dos serviços de segurança nas mãos do Estado, ou dos serviços de saúde. Mas mesmo assim, mesmo que pessoas como eu, inclusive, defendam o Estado mínimo, não tem Estado mínimo no Brasil. Então, que história é essa desse Estado mínimo ser responsável pelo que está acontecendo aqui? Não tem conversa. Nós temos um Estado máximo. Olha, é só ver a quantidade de ministérios que o Lula da Silva tem, então, que é inédita na história da República. Agora, nós precisamos de um Estado mínimo, sim. Esse Estado máximo que nós temos aqui, ele é paquidérmico, está mostrando isso agora. Ele é muito paquidérmico. Se fosse um Estado mínimo, aí sim, ele poderia talvez ter muito mais agilidade do que está demonstrando, porque não está demonstrando agilidade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Né? E a única coisa que eles estão conseguindo fazer agora é tentar, de alguma forma, censurar as redes sociais. De novo. Eles vêm tentando isso há muito tempo. Para quê? Para calar. Para não escutar críticas como essa que eu estou fazendo agora aqui. Denúncias como as que estão sendo feitas todos os dias aí, em relação a essa lentidão do governo federal, não apenas dos civis que estão a serviço do governo federal, mas militares, inclusive, também. Eu tenho visto cenas patéticas, como eu vi há pouco um vídeo aqui, de um comboio de caminhões do Exército ilhados, sendo socorridos por voluntários. Mas que negócio é esse, tio? É uma coisa inacreditável. Né? Nós já tínhamos percebido aí no 8 de janeiro de que modo esse poder militar brasileiro estava a serviço de quem? Dessa gente aí, que se apossou do governo federal de novo aí. E que eu espero que não dure para sempre, né? Enfim, senhores, nós estamos aqui na batalha. Nós não vamos desistir, né? E vamos ficar aqui até que ninguém fique para trás. Contando com todos vocês que estão aí, brasileiros, né? Eu acho que o grande exemplo que essa tragédia das águas e o combate a elas está sendo dado aqui no Rio Grande do Sul, o grande exemplo é de que essas pessoas que estão aqui trabalhando no Rio Grande do Sul nesse momento, com grande eficácia e eficiência, elas querem que esse Brasil que nós queremos
tem que ser comandado por pessoas como essas, decididas, intrépidas, corajosas, solidárias, competentes e que tenham compromissos, como estão demonstrando os gaúchos brasileiros nesse momento, com todos os nossos desvalidos aqui pela sorte. É isso aí, senhores.